Olá, eu quero cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você, você que nos acompanha sempre aqui pela Fonte TV, pela TV Promessa, pela TV Provisão. Estamos chegando aí até em Uberaba, Uberlândia, estamos chegando também em Tocantins, em Palmas, Grande Goiânia, aqui em Aparecida. É uma satisfação te cumprimentar, nós temos levado até você informações extraordinárias que podem ser transformadas em sabedoria no seu dia a dia. Nós temos trazido pessoas aqui que são cabeças pensantes, pessoas que nós conversamos sobre coisas relevantes, coisas que trazem crescimento para os nossos telespectadores. É uma alegria ter você como meu telespectador. Esse programa está completando 1 ano e 4 meses aqui no ar, programa Tempo com Você, que a gente faz com alegria, entrevistando médicos, entrevistando aqui personal trainer e outros mais, para falar a respeito da atualidade do nosso dia a dia. Meu convidado de hoje é um amigo de longas datas, é um jovem pastor que conhece o mundo, está pregando o evangelho no mundo inteiro aí, que é o pastor Hernani Santos. É um baita de um evangelista, um camarada que tem o sangue do evangelho nas veias e está fazendo um trabalho extraordinário. Vamos conversar um pouco hoje sobre a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus. De certa forma, é muito importante falar sobre esse assunto, até porque nós amamos, nós respiramos igreja, porque é a nossa vida. E eu fico feliz por saber que no Brasil abre-se de 14 mil a 16 mil igrejas por ano, não é? Isso, algumas não sobrevivem, mas a maioria sobrevivem. E nós observamos que cada dia que passa nós vemos uma placa diferente, algumas muito engraçadas, outras muito sérias. E o importante é que nós estamos observando um crescimento poderoso do evangelho na nossa nação. E a nossa conversa hoje aqui com o pastor Hernani vai ser o seguinte: como é que está a igreja? Alguns falam mal da igreja, outros falam bem da igreja, outros puxa brasa só para o churrasco dele, o resto não presta, só a dele que é boa e etc. Pastor Hernani, é uma satisfação te receber aqui, você que é um jovem, cabeça pensante, um pastor, pai de família, bem casado, um homem de Deus. Você tem viajado o mundo aí, vários países, na Europa, Estados Unidos e África e outros lugares. Como é que é a visão que o senhor tem, já cumprimentando a sua vinda aqui, é muito interessante, a igreja evangélica comparada às igrejas fora do Brasil? Pastor João, alegria, satisfação em rever o senhor ainda está o mesmo, né? O senhor esqueceu da outra categoria, o senhor mencionou, né? Eu também estou na categoria de personal trainer, né? Mas olha, muito bom estar aqui nesse programa. Já tinha assistido ele no hotel e achei assim muito bacana a sua maneira. Olha, Jô Soares que se cuide, viu? A Globo perdeu o Jô Soares aí, que já até pode dar uma olhada. Cumprimentar o telespectador também, os irmãos que estão nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, realmente eu amo a igreja. Para mim, a igreja do Senhor Jesus ainda ela é a igreja santa, pura e imaculada. Eu acho que a igreja de Jesus não mudou nada. Porque se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, a igreja sempre teve os problemas que ela tem hoje. Se nós formos comparar a igreja pelo pastor, ou o pastor pela igreja, digamos assim, Paulo é o pior pastor da Bíblia, porque ele foi pastor da igreja de Corinto. E se nós formos comparar a igreja também pelos dons, a santidade da igreja pelos dons, Corinto tem que ser a mais santa. Mas em contrapartida, Paulo pastoreou a pior igreja da Bíblia e ao mesmo tempo a que teve mais dons. Então, se nós formos analisar e dizer, não, é porque a igreja está prostituída, a igreja é prostituta, Jesus falou isso. Paulo, o que nós repetimos hoje sobre a igreja, Paulo falou isso. Ele falou assim, há coisas que acontecem entre vós que não acontecem nem entre os ímpios. Então, o que nós falamos hoje da igreja não é novo. Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia e Paulo falou para a igreja de Corinto. Jesus falou para uma das igrejas, vocês têm o trono do diabo aí dentro, você é frio, você é morto, eu tenho náusea só de falar de vocês. Então, os problemas da igreja são os mesmos. Né? Até eu estava brincando esses dias que o maior problema da igreja são pessoas. E se nós não tivéssemos problemas com pessoas, nós não teríamos problemas. Então eu amo a igreja. E uma igreja, não há necessidade de uma igreja se não houver problemas, porque ela vem justamente para corrigir os problemas. Exatamente. A igreja é feita de problemas, né? Ela é uma correção de rotas. A gente percebe, na verdade, pastor Hernani, que as pessoas às vezes fazem seus comentários maldosos sobre a igreja. Inclusive, existe um detalhe, existem pessoas que estão fora da igreja e menosprezando quem está dentro.
né? Pessoas que saíram das congregações e dizem... Os chamados desigrejados. Desigrejado, né? eu não estou lá por causa do defeito deles. Eu acho interessante essa questão da pessoa... O defeito dos outros deveria, não é estimulá-lo para a gente ser melhor? Esses dias um rapaz falou, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, eu vou sair com você. Ele falou, mas o senhor não pode sair da igreja, você é o pastor. Eu falei assim, mas qual a diferença? Você vai sair da igreja por quê? Porque tem muita coisa que eu não concordo. Eu falei assim, irmão, então eu tenho que sair, porque tem um monte de coisa que eu não concordo aqui. E acabou que ele desistiu de sair da igreja. Senão o pastor ia sair também. Porque o entendimento, a gente conversando aqui, o Espírito Santo permitiu que registrasse na Bíblia coisas absurdas, como adultério, mentira, etc, etc. Esses registros de coisas negativas na Sagrada Escritura, que a Bíblia toda é inspirada, é uma inspiração de Deus, na verdade, é para que sirva de lição para nós, para que nós possamos olhar para isso e dizer, eu não vou cometer a mesma coisa para pagar o preço que ele pagou. Quando eu vejo uma pessoa que está irregular na igreja, uma pessoa que está fora dos trilhos, uma pessoa que está com desvio de conduta, isso me estimula a ficar melhor, mais perto de Deus. Eu acho que isso é importante a gente dizer aqui. A Bíblia foi escrita por 3 assassinos, né? Pois é. A maioria dela, por Paulo, Moisés e Davi. Pois é. Você iria na igreja do pastor Davi, da missionária Betseba? É complicado. Mas você percebe que esses 3 homens estão na Bíblia como escritores da maior parte da Bíblia, e houve uma grande correção de rota na vida deles, e quando você vai para a Bíblia, você percebe que o paraíso foi inaugurado com um ladrão. Então a Bíblia é um antagonismo muito grande para a religião. Né? E quando nós falamos da igreja, a impressão que dá é que as pessoas estão querendo realmente, olha, querer que haja gente perfeita na igreja é pedir que não haja doente no hospital. Verdade. Igreja é lugar de gente imperfeita. E uma coisa interessante, você fez menção aí do ladrão da cruz lá, por exemplo. Qualquer pastor hoje não faria o que Jesus fez, né, pastor? De maneira nenhuma. Ele teria de desça daí, vai pagar pelo que você fez. Não, ou então vamos fazer um curso de batismo, vamos fazer uma escola bíblica, você precisa fazer um curso de liderança primeiro, né? A salvação dele foi muito rápida. Mas agora deixa eu te fazer aqui essa pergunta para a questão de cada dia surgir uma porta nova de uma igreja. Por exemplo, hoje está muito... Eu conversava com um pastor em São Paulo a respeito da questão das igrejas novas que vão surgindo, até porque as opções são tantas. E cada dia surge uma porta nova, cada esquina uma igreja, né? Às vezes, nós tivemos um lema por muitos anos, cada esquina uma igreja. Melhor uma esquina do que um boteco. O que o senhor acha, assim, na sua visão, esse surgimento de tantas outras denominações pequenas, denominações que estão crescendo no nosso país? Eu acho muito bom. Não só pelo fato do ditado que a gente fala, melhor igreja do que boteco. De fato é melhor. Mas eu acho muito bom por vários motivos. Primeiro, porque Deus é multiforme. As pessoas falam, tem um monte de igreja, como nós comentávamos hoje, porque o povo é ignorante, porque o povo abre igreja por causa da ignorância. Eu não penso assim. Existem muitas igrejas porque existem pessoas diferentes umas das outras. Concordo. Já imaginou se nós precisássemos só da Assembleia de Deus para nos evangelizar? Quem não gosta do estilo de igreja da Assembleia de Deus, iria fazer o quê? Se dependêssemos só da presbiteriana para nos evangelizar, só da metodista, só do estilo batista para nos evangelizar. E aquele que gosta de um culto mais para cima, mais barulhento, como é que ele ia fazer? E aquele que gosta de um culto mais silencioso, como é que ele ia fazer? Então, eu acredito que existem muitas igrejas porque as pessoas são diferentes umas das outras. Então Deus ele quer salvar o hippie, ele quer salvar o cara que é mais crítico, então ele vai pôr ali um pastor que é mais culto, mais crítico, que aquele cara vai se ver naquele pastor. Deus quer salvar todo mundo, com todo estilo, com todo que é tribo, a gente fala. E aí eu vejo que sim. Eu acho que é de uma leviandade muito grande a gente dizer que isso não é obra de Deus. Não tem como, o diabo não vai sair por aí abrindo igreja. Né? Claro que tem coisa que nasce uma rebelião e a gente vê que ali não tem a mão de Deus. Mas é fato que a gente está vendo que aos trancos e barrancos Deus está agindo de uma maneira tremenda. Não tem como dizer isso. Na verdade, a sabedoria de Deus sendo multiforme, ele quer alcançar todos e colocando, como o senhor acabou de explicar muito bem, na questão da diferença das igrejas.
às vezes, há pessoas que dizem, não, não pode, porque deveria ser só as igrejas conservadoras, só as neopentecostais, E que aí etc. é essa a ideia, né? O chamado separatismo gospel, né? O cara, ele realmente imagina que aquele estilo de igreja conservadora vai salvar o mundo. Ele vai salvar pessoas conservadoras, pastor. Então, aí o pentecostal, ele pensa que aquele estilo de igreja pentecostal vai salvar o mundo. Ele vai salvar pessoas que gostam daquilo. Ou então ele pensa que aquele estilo de igreja para jovem, para cima, vai salvar o mundo. Ó, o moço do hotel onde eu estou hospedado, ele disse, ó, eu fui para uma igreja pequenininha de bairro, porque eu não estava aguentando mais a barulheira daquela grande igreja que eu estava. Você vê, ele não se adaptou. Então ele foi para uma igreja, ele explicando uma pastorazinha. Sempre tem uma porta que serve. Uma pastorazinha pequenininha, pastora simplesinha com 50 pessoas, aquele estava antes tinha 15 mil. Ele foi para uma que tem 50, porque toda hora ela está ali, dá atenção. Ele falou que lá no meio das 15 mil, se ele canta, a voz dele nem é ouvida, Nem mas parece. lá no meio das 50 ele tem que cantar, porque senão não tem Se como. ele dá um glória, todo mundo sabe que saiu dele. Então cada um tem a sua identidade. Eu vejo Deus nisso aí. Deixa eu falar uma outra questão aqui. A questão hoje da exigência da estética, da grande aceitação do entretenimento. O senhor não acha que, o senhor anda aí, o senhor está vendo, que a palavra genuína, 100%, aquela que edifica, que cria raiz para produzir frutos, não está meio escassa no meio desse entretenimento? Principalmente hoje os métodos exigem mais qualidade dos métodos do que as pessoas. Outro dia eu vi uma coisa que eu achei assim, estarrecedora. Alguém disse assim, olha, eu tenho um pensamento. Se eu consigo levar 12 bêbados para a igreja, eu pego menos bêbado e coloco para ser líder dos outros 11. Porque eu quero fazer a igreja crescer. Eu quero É a lei da demanda e da procura. Então, eu fico assim assustado com esse negócio, porque eu nasci no meio do fogo da palavra. E tem pregação de 2 horas. 36 anos que isso já tem, isso tudo. Então eu fico assim assustado com tanta gente que está nascendo, não sei se está nascendo, né? Não estão vindo por conversão, mas por convencimento, estão sendo entronizadas, estão sendo entrosadas nesse grupo de entretenimento. A verdade é que hoje nós não estamos convertendo pessoas, nós estamos seduzindo pessoas. Isso aqui é forte. Essa é a grande verdade. Esse lado eu já não concordo, não gosto. Eu ainda, apesar da pouca idade, de não ter a experiência que o irmão tem, eu acho que eu nasci num tempo errado. Porque tudo para mim, eu gosto de coisa mais para trás. Esses dias eu vi uma igreja fazer um batismo num toboágua. E você vê que são coisas sacras, são coisas importantes da nossa igreja, e se você vai falar, eles chamam de religioso. Nós vamos voltar no assunto aqui, que está muito bom no segundo bloco, essa questão. A gente vê pessoas sendo batizadas por falta de água, numa canoa, em alguma coisa, mas no toboágua. No toboágua. Isso é violento. Nós voltamos no segundo bloco para falar um pouquinho mais sobre essa preciosidade que é a igreja. Voltamos já. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com você que está ligando seu televisor agora e quem sabe conectando em algum lugar do mundo aí na internet, é o programa Tempo com você, um programa que nós fazemos aqui de entretenimento, um programa talk show, um programa que nós fazemos com carinho, com dedicação. E meu convidado hoje, pastor Hernani Santos, pastor lá em Curitiba, Paraná, é um conferencista que prega no mundo todo, está me dando prazer de estar comigo, que nós estamos falando sobre a igreja. Nós respiramos igreja, como eu disse agora há pouco. Ele nasceu na igreja, cresceu na igreja. Eu vim para a igreja, eu tinha 21 anos de idade, e hoje eu estou com 58, e eu
eu moro praticamente na igreja, minha família é criada na igreja, minha família é sacerdotal, meus filhos são pastores, minha filha, meus netos estão sendo criados dentro da igreja. A igreja, para mim, é um bem maior que dá respaldo à minha família. Estamos falando sobre isso aqui hoje e sobre essas conversas que existem em torno da igreja. Pastor, o senhor acredita que vale tudo pelo número de gente que devemos ter na igreja? Não acredito. O que nós estamos vendo hoje é o púlpito transformado num balcão de comércio, o evangelho transformado num produto e os fiéis em consumidor. Não vale tudo. Nós temos duas crises hoje na igreja. É a chamada numerofobia e a numerolatria. A numerolatria é o camarada que idolatra o número, a quantidade. Então, se ele tem quantidade, ele pensa que Deus está com ele. E avivamento não é encher igreja, avivamento é encher pessoas. Avivamento é Deus encher gente. Inchaço não é saúde. Não é saúde, de maneira nenhuma. E a numerofobia é o camarada que também não cresce, e fala, não, eu estou atrás de qualidade, não de quantidade. Não temos o pequeno rebanho que Deus abriu. Então isso aí também é medo. Eu acho que não vale tudo, não. Porque, dois extremos, né, pastor? Porque você tem que primeiro questionar qual é a qualidade daquele rebanho que você tem. Aí volta aquela questão, se a palavra é pregada, que tipo de palavra é pregada? Porque Charles Spurgeon dizia que sermonex gera crentex. Ou seja, onde a palavra é pequena, o coração do crente, a mente do crente, o conhecimento do crente vai ser pequeno. Então, se a palavra é pregada com consistência, pode ter jogo de luz, pode ter o que for, mas a hora que você abrir a Bíblia, a palavra for confrontar e levar para a salvação, aí tudo bem. Então, eu acho que a crise que nós temos hoje é voltada só para a questão do entretenimento, e os jovens entram vazios e saem vazio. Né? Aqui, bem rapidinho aqui, eu fui convidado para fazer um debate na Rede Boas Novas sobre cobrar para cantar, não cobrar para cantar, aquela coisa toda, e eu eram os pastores contra os cantores. E eu estava do lado dos pastores. Chegou uma hora que eu quis passar para o lado dos cantores, que o massacre estava sendo tão grande que eu fiquei com dó dos cantores. Aí teve um pastor que falou assim, olha, o povo vai no show de vocês, mas não muda de vida, não sai transformado, não sai... Aí eu falei, ô pastor, mas peraí, quem vai no show deles é o povo das nossas igrejas. Se eles não mudam de vida no show deles, é porque não estão mudando de vida nos nossos cultos. Tem muito pouco tempo que eles ficam com os cantores. Então, o tempo que eles ficam com o cantor é pouco demais. Então, a culpa não é dos cantores, porque eles vão no show e não mudam de vida. Pera, nós estamos jogando na mão deles a responsabilidade de mudar a vida do povo. Aí você vai fazer um diagnóstico, na realidade, a culpa realmente, pastor, é da pregação da palavra. Onde a palavra é pregada com consistência, vai ter saúde, vai ter crente, somente com pecadores, com confronto da palavra, pregação genuína, que nós vamos ter pecadores rendidos. Se não há confronto, não há conversão. A verdade é essa. Não tem. E aí nós estamos confundindo a questão do pedir perdão. Isso é uma crise hoje na igreja. Pede perdão que Deus perdoa. Não tem na Bíblia. Você não é perdoado quando você pede perdão, você é perdoado quando você se arrepende. Você abandona. Então isso também não é pregado. Muitas coisas não são pregadas. E aí a igreja está vivendo essa crise de identidade por falta da exposição verdadeira da palavra. E hoje a gente observa, pastor, há um grande número andando atrás de entretenimentos. Eles vão atrás e há pregadores aproveitando essa onda, subindo nessa crista. Essa geração de pregadores dará conta dessa geração de pecadores. Fato é que nós mudamos tão drasticamente as nossas pregações que até o mundo percebeu. E eu falo e repito, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por falta de alegria na igreja e em Deus, a gente busca entretenimento. Aí o que a igreja faz? John Bonnar disse, procurei pela igreja e a encontrei no mundo. Procurei pelo mundo e o encontrei na igreja. Isso para mim é um ditado que retrata o que estamos vivendo hoje. A gente percebe às vezes que há pregadores, voltando a falar para terminar aqui, o tempo passa muito rápido, às vezes o pregador ele provoca em 1h30, 2 horas de riso, de um certo estágio na pessoa, mas a pessoa vai embora vazia, sem palavra, no outro dia está pior do que eu inclusive estou procurando essa categoria nos 5 ministérios, porque Deus chamou para profetas, apóstolos, para evangelistas, pastores e mestres. Eu não achei o palhaço, esse do humor. Eu não achei o humorista, eu não achei o cara que interte as pessoas.
Essa categoria nos 5 ministérios, do cara que faz o cara rir um monte, mas sem um confronto, sem um verdadeiro evangelho, essa categoria eu não achei. A gente observa, dava tempo para discutir a vida toda aqui sobre essa questão da pessoa, às vezes, é muito fácil hoje, nós estamos cheios de falácias em púlpitos. Pessoas que fazem curso de oratório, subem no púlpito e convencem as pessoas. Neurolinguístico. Não é só o que tem de pastor fazendo curso de neurolinguístico? Eu tenho visto isso fora também, pessoas que estão lá ganhando multidões, porque tem um poder de persuasão, porque aprendeu num curso de oratória. Isso é terrível, isso é coisa de misericórdia. Nós estamos terminando o segundo bloco, eu quero que você dê a palavra final aí, pastor. Te agradecer demais pela sua presença aqui. Devia ser uma hora o programa, porque esse assunto é gostoso, né? É bom. Não é falar da vida dos outros, é falar da realidade, porque às vezes a maioria dos jovens, principalmente, e os adolescentes da nossa igreja, eles não viveram aquele tempo da fornalha que nós vivemos. E eles acham que isso é igreja, essa questão de vou rir um pouco ali, vou ficar dar gargalhada ali e tal. Isso não muda a vida de ninguém. Se você deixasse uma palavra. O jovem na Bíblia foi os primeiros a morrer, né? O jovem na Bíblia era Sadraque, Mesaque e Abedênego. Era Daniel, era Estevão, eram os apóstolos, eram os primeiros a morrer. Os mártires. Eles eram os radicais. Esse é o radical que eu vejo na Bíblia. A minha palavra que eu deixo aqui, para você que está nos assistindo, ela é simples e ela é rápida. Existem 2 tipos de igreja, sempre existiu vários tipos de igreja. Quando Jesus disse, levantarei a minha igreja, essa palavra, o sufixo está no definitivo, ele disse a minha, porque tinha outras. Ainda hoje existem várias igrejas, você tem que identificar qual é o modelo que você está seguindo, né? A igreja de Jesus, ela tem só um pastor, ele disse, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue. Nós vivemos hoje uma época de muitas vozes, na época de Jesus só tinha a dele. Então, qual voz você está ouvindo? Quem vai para a igreja por causa de pessoas, sai por causa de pessoas. Quem vai para a igreja por causa de Jesus, simplesmente não sai. Então, se você segue Jesus, irmão, você não vai se decepcionar, não importa o tamanho do escândalo, você vai estar firme com Jesus. Essa é a minha palavra. Obrigadão pela sua presença aqui. Esperamos outras oportunidades de estarmos juntos. Tudo bem, o programa pastor. continua aí com você. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis da sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltando com o programa Tempo com Você, nós batemos um papo legal aqui com o pastor Hernani Santos, falando sobre essa maravilha chamada igreja. Cada dia que passa, eu sou apaixonado por Jesus e, consequentemente, lógico, apaixonado pela igreja. Eu gostaria de orar com você agora. Falar com Deus a seu favor e a favor da sua família. Eu sei que você que está me assistindo, talvez você está precisando de um milagre. E eu gostaria de dizer para você que é muito melhor você estar no meio daqueles que erram dentro da igreja do que daqueles que acham que estão certos fora da igreja. Porque estando dentro da igreja, você, qualquer momento, corre o risco de Deus te pegar ali e transformar a sua vida. Mas se você estiver lá fora, criticando quem está dentro, provavelmente você nunca será transformado e o inimigo sempre vai rir na sua cara. Eu quero orar por você, abençoando sua vida, você que faz parte desse povo abençoado que é o povo do Senhor Jesus na face da terra. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando a favor de todos aqueles que nos assistem, aqueles que estão conectados na internet, aqueles que estão assistindo pela televisão. Senhor, o Senhor conhece cada vida que nos assiste e a necessidade de cada uma delas. Senhor, nós pedimos que agora o Teu Espírito Santo que está aqui comigo, que está lá com elas, possa estar fazendo uma obra, possa estar sarando as feridas, curando os enfermos, levantando aquele que está caído.
animando aquele que está desanimado, Senhor. Eu te peço, faça isso em nome de Jesus, glorifica Jesus dos problemas destas pessoas. Levanta aquele que está precisando. Nós oramos abençoando toda a família, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Cristo, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bom, estamos colocando um ponto final no programa dessa semana. Estamos juntos todas as semanas aqui. Eu quero te dar um abraço aqui, um abraço de verdade em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo programa.